Senhor meu Deus e meu Pai, aqui está o teu servo, Pai, diante da tua presença. Aleluia. Senhor, ele está aqui para trazer a palavra aos nossos corações. Meu Deus. Usa o teu servo grandemente, poderosamente, como o Senhor tem feito. Que o Senhor venha ainda, Senhor, capacitá-lo dia após dia, Senhor. Com unção, autoridade, interpretez, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz, Senhor, irmãos. Amém. Irmãos, antes de dar prosseguimento ao que nós vamos falar hoje, eu quero dizer para os irmãos que a escola da irmã Sara, Mateus e Gabriel ganharam ontem, né? Foram vencedores ontem. Que bom que nossos filhos estão, nossos filhos que eu falo, nossas crianças, né? Estão em escolas vencedoras, triunfantes. Aleluia. Isso é bênção de Deus. Outra coisa que eu quero falar para os irmãos, que nós já estamos organizando aqui, uma equipe para casais, né? Nós estamos já ontem, gravamos, conversamos, hoje conversamos também, e o evangelista Gilberto e a irmã Jane, fiquem de pé, esse casal aí, vamos conversar para começar a fazer um trabalho de casais aqui na igreja, e uns casais que são casados, e aqueles casais que têm marido e têm esposa, mas também não estão frequentando, e os casais que não têm esposa, Daniel, né? Só pra, né? Não, tranquilo. Amém? Obrigado aí para a gente fazer um trabalho. Vamos, orem por esse projeto, para nós, obrigado, esse projeto aí ser abençoado aqui na igreja. E também, irmãos, eu quero apresentar o presbítero Clay e o diácono Daniel, fique de pé. Eles vão estar à frente do grupo dos varões, tá? Aleluia. Vão estar na frente do grupo dos varões, estava na frente da mão do Gilberto. Lembra que fizemos um grande congresso ano passado, vocês se lembram? Amém. Ano passado fizemos um grande congresso com o evangelista Wellington e vamos sair na frente preparando para nós termos esse congresso mais dos homens também, lá para setembro, outubro, e também os casais. Por esse lado, obrigado. É isso que eu vou falar para os irmãos sobre essas deliberações que nós estamos tendo aqui na igreja e outras mais que estamos agravando, estamos preparando, tudo para a honra e para a glória do Senhor. Breve vamos ter mais outras situações, sempre visando o melhor para a obra de Deus. Amém? Amém. Meus queridos, eu estou bastante tempo orando e estudando aquilo que eu vou trazer para os amados irmãos. Nós já pregamos aqui sobre fé, pregamos aqui sobre esperança, pregamos aqui sobre determinação, somos daqueles que retrocedem. Hoje eu quero falar sobre perdão. É necessário nós falarmos sobre essa doutrina das Sagradas Escrituras, que é a doutrina do perdão. E eu quero convidá-los para abrir suas Bíblias, Mateus capítulo 5, versículo 21. Mateus 5, versículo 21. É interessante que no Sermão do Monte, Jesus ele faz duas menções sobre perdão. Jesus ele fala duas vezes sobre o ato de perdoar, o ato de pedir perdão. Mas eu quero falar aqui sobre a bênção do perdão, a necessidade do perdão. Mateus 25, versículo 21 diz o seguinte, preste bem atenção. Ouviste que foi dito aos antigos, a minha versão é revista atualizada, a revista corrigida. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolorizar contra seu irmão, será réu de juízo. Vejam vocês que a mesma expressão que usa para matar, Jesus usa aqui somente para aquele que encolorizar. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. Raca quer dizer louco. É como se fosse seu idiota, seu imbecil,
seu inútil, seu nada, seu ninguém, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, agora olha só o que Jesus fala. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai e reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a sua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último cêntimo. Amém. Poderia sentar. Perdão. A palavra perdão é o aumentativo de perder. Eu tive um perdão, ou seja, eu tive uma perda grande. Ela vem e significa perder. As pessoas costumam definir perdão como esquecer. E não é esquecer. Perdão é anular a sentença. Perdão é não mais cobrar o que lhe é devido a mim. Você tem uma dívida comigo. E essa dívida, não estou falando de dívida financeira, dívida moral. Dívida moral. Há uma dívida moral sua comigo. Você me ofendeu, você me difamou, você fez algo comigo, me disse coisa a meu respeito, que nós precisamos resolver. Uma das coisas que eu sempre falo sobre a questão de perdão é que não há perdão se não houver arrependimento. Eu vou perdoar a irmã que me ofendeu, mas ela está arrependida do que ela fez a você? Ela está arrependida? Eu vou pedir perdão ao meu irmão que fez mas ele está arrependido do que ele fez com você? Se não está arrependido, você não tem que dar perdão a ele. E você não tem que dar perdão a ela. Agora, você pode provocar o arrependimento. Isso eu aprendi no meu estudo. Um irmão tem uma coisa comigo. Aquele X tem uma coisa comigo. Mas eu preciso resolver a situação com ele. E eu vou até ele e falo: fulano, nós dois tivemos uma desavença. E você me ofendeu. Você falou alguma coisa comigo. E nós precisamos resolver isso. Eu estou disposto a te perdoar. Mas se a pessoa falar: eu não estou nem um pouco disposto a perdoar e eu não acho que fiz nada errado contra você. Sabe o que a Bíblia manda fazer? Não? Tá bom. Aí eu chamo por 2 presbíteros, Cleide e Deus, vem comigo. Fulano, eu estou procurando você de novo. O que foi? Você fez isso, eu estou disposto a te pedir para você me perdoar. Você está arrependido? Não estou arrependido. Aí então a pessoa está sentenciada. Isso é bíblico. Isso é na palavra de Deus. Se alguém tiver alguma coisa, se é um presbítero, se permanecer, então afasta. A Bíblia não é tão generosa como algumas pessoas pensam que é, não. A Bíblia é bem severa em alguns assuntos, porque esses assuntos são pesados. E Jesus está dizendo aqui, se alguém tiver alguma coisa contra você, alguma coisa contra a sua vida, Daniel tem algo contra mim. Eu fiz algo, Daniel. Eu sei que eu fiz algo com ele. Não reparei a situação e vim aqui na igreja aqui agora. Jesus querido, te amo. Te amo. Eu te amo. Mas Daniel, olha lá, te amo, mas falou isso de mim. Te amo, mas fez isso
te amo, mas falou assim comigo. Está lá, te amo, Jesus. E sabe o que Deus está fazendo? Rossi, olha lá Daniel reclamando de você. E Daniel está certo. Daniel está certo. Não receba sua adoração enquanto você não procurar Daniel resolver a situação com Daniel. Minha adoração está anulada porque eu não estou em comunhão com ele, em perdão. Minha adoração, minha aproximação, você acha que eu estou falando de mim? Eu estou falando da Bíblia Sagrada. E outra coisa, eu sou pastor. Eu vou tocar em alguém aqui. Eu vou mexer em alguém aqui. Mas eu sou pastor. Eu tenho que falar. E é você com Deus e você com a pessoa que você fez ofensa. Que a palavra de Deus perdure, domine seu coração, a sua vida. Eu tive pessoas aqui que tiveram problema. Eu e o Wilton tivemos problema. Foi, Wilton? Demorou quantas horas para se reconciliar? No mesmo dia eu procurei, o rapaz falou, vem cá, meu filho, não vamos deixar isso acontecer em nossas vidas não, porque no mesmo dia que nós tivemos um problema, o meu irmão falou, o diabo se levantou nesse lugar. Foi ou não foi? Foi. Liguei para o Ireus, liguei para a Arlete, pedi perdão a cada um por alguma coisa que eu fiz a ele. Fiz ou não fiz? Não fiz isso porque eu sou bonito, eu fiz porque eu quero ser abençoado por Deus. Eu sou o pastor dessa igreja e eu tenho que ser exemplo para poder chegar aqui na frente. Eu preciso ser isso. Não fui até ele, olha, eu estou certo, você tem que... Não, errei também. E vou errar com vocês. Eu vou errar com você, Tânia. Mas que eu sinta o peso do erro e venha até você pedir perdão. Amém. Eu vou errar com o irmão Gilberto. Difícil, errar com o Gilberto é ruim, minha pessoa é ruim. Se alguém não gosta de Gilberto, eu vá para mais como. Mas a gente vai errar. Infelizmente nós somos seres caídos. Somos seres pecaminosos, nós somos seres orgulhosos, arrogantes, nós carregamos certas vaidades dentro de nós carregamos certos sentimentos, mas Deus é Deus de perdão, o meu Deus. Olha o que Deus fez, olha só, Deus criou Adão e Eva, colocou no jardim do Éden, apresentou várias frutas, apresentou o caqui, apresentou o morango, aqui daqui é muito ruim, apresentou o abacaxi, apresentou a melancia, aí chegou para uma árvore e falou, essa árvore aqui é a árvore do conhecimento da vida, é árvore, não sei que árvore é, eu não sei que árvore é, não sei qual é, uma maçã, de repente a árvore da vida era maçã, e não a árvore do espírito do mal, mas eu não sei, porque esse fruto não está com a gente, está escondido a árvore da vida. Aí nós chegamos para outra árvore, um coqueiro. Isso aqui é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Coqueiro, pastor, aqui, Adão e Eva queria tanto, não posso fosse coqueiro, que aí ia descascar aquele coco e ia comer daquele coco de tudo que é jeito. Está lá dentro da árvore. Aí ele falou, quando você comer dessa árvore, vocês vão morrer. E o que aconteceu? Está lá Eva, sempre Eva, mulher. Não está muito errado não. Eu não pedi mulher nenhuma, tu mandou Eva para cá e botou aí, ó. Aí, você sabe por que Deus fez por isso uma mulher e não um homem? Para não dar palpite da criação. Aí Deus fez uma mulher. Ela olha para aquela árvore. Onde é que estava Adão? O bananão estava no lado dela. E lá, conversando, ela come. Aí todo mundo com essa história, daqui a pouco vem Deus. E é Deus, Adão se escondeu. Deus disse, Adão, onde é que tu estás? Deus não é onisciente, foi que Deus pergunta onde estava Adão.
É porque houve algo diferente naquele dia. E aí então, Deus falou, Deus derrubou a situação. Comeste da árvore que eu disse para não comer? Aí começa, a justificativa. Foi para cá, foi para lá, né? No final, foi interessante que sobrou para Satanás, ele não falou nada, ele não disse nada. Adão culpou a mulher culpou Adão culpou Deus, depois a mulher culpou a serpente, aí Deus lá para a serpente, já era, tudo é culpa minha mesmo, então vamos lá, vou levar mais a culpa. Mas sabe o que Deus fez? Deus deu perdão, Deus apresentou o perdão, que coisa linda. A primeira coisa que Deus fez foi apresentar o perdão, porque Ele falou, eu não vou ficar de mal com vocês a vida toda, eu não vou ficar distante da vida toda, eu não vou ficar sem falar com vocês a minha vida toda, eu não vou ficar longe de vocês a vida toda, eu não vou ficar desse jeito com vocês. Ele pega uma pedra, levanta o altar, pega a lenha, pega o cordeiro e ainda veste Adão e Eva com a pele daquele cordeiro, porque Deus está falando, eu estou disposto a vos perdoar os vossos pecados, porque eu quero ter comunhão com vocês, e eu estou disposto. Isso aqui não resolve, isso aqui é transitório, isso aqui é paliativo. Eu vou dizer uma coisa para você, mulher, começou contigo, mas termina com você. O pecado começa com tua vontade, mas de ti sairá o vencedor, e vai esmigar, vai pisar a serpente, porque eu vou tirar toda a culpa de vocês. Deus é Deus de perdão. Aleluia! Glória a Deus! Deus é sempre o Deus de perdão, e Deus sempre quer que perdoemos uns aos outros. Glória a Deus! Mateus capítulo 6, versículo 12. Jesus falou sobre a oração do Pai Nosso. E aí ele fala, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa. Oração do Pai Nosso é um pedido de perdão. E aí nós vamos aprender que o perdão de Deus existe duas condicionalidades. Para que a pessoa alcance o perdão de Deus, em primeiro lugar, ela tem que citar Jesus como seu Salvador. Reconhecer que ela é pecador. Eu sou pecador com Deus. Segundo, assim como você é pecador comigo, sua natureza pecaminosa, sua natureza caída, vai levantar intriga entre você e a pessoa do seu próximo. Então, quando eu te perdoar, perdoem entre vocês também. Deus fala, haja perdão entre vocês também. Porque se não houver perdão entre vocês, olha só, não há meu perdão para a sua vida. Quer o perdão de Deus? Muitas pessoas estão perdendo o perdão de Deus, porque não querem perdoar o seu irmão que errou com ele, com ela. E Deus então fala, não quer perdoar não? Também tira o meu perdão. Agora, irmãos, qual é a dívida maior? Mateus 18. Olha só Mateus 18, versículo número 21. Olha só. Então Pedro aproximou-se dele e disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus disse, não digo até 7, mas até 70 vezes 7. 49. 490 no caso, 490 vezes por dia. Não vacilão mesmo, fica é vacilão. 490 por dia é vacilão. Mas Jesus fala, perdoa. E aí Jesus vai contar uma parábola. No reino dos céus, ele vai falar que um homem deveria a ele 10.000 talentos. Um talento corresponde a um dia de salário. Esse cara vivia
10.000 dias de trabalho para um senhor. 10.000 dias de trabalho para um homem. Aproximadamente em dólar seria 1 bilhão e poucos bilhões de dólares. Aproximadamente. Levaria aproximadamente 400 e tantos anos para poder conseguir perdoar. Ninguém vive tanto tempo assim. 10 milhões de denários, de talentos. 10.000. Aí esse homem está andando pela rua e ele foi perdoado. Ele encontra um homem que, o quê? O devia. E devia quanto? 100 dinheiros. 100 de dinheiro não é nem um denário, é menos de um denário. É um 10º de denário. Ele devia 10.000 dias. Ele devia, assim, correspondente a algumas horas para com ele. E ele pega aquele rapaz, lança na prisão e fala: você não vai sair daqui enquanto você não me pagar. E foram falar com o rei: rei, eu tenho um rapaz, sabe aquele rapaz que perdoou 10.000 talentos? Sim. Pois é, tem uma pessoa que deve a ele 100 dinheiro e ele não quis perdoar, botou na prisão. Chama ele aqui. Irmãos, a falta de perdão daquele rapaz anulou o perdão de Deus na vida dele. Sabe o que é isso? Irmãos, perdão é um assunto sério. Perdão é um assunto bíblico. Perdão é um assunto extremamente importante. E eu quero dizer para vocês: por sua falta de perdão, anula o perdão de Deus na sua vida. A falta de perdão seu com seu irmão anula a redenção de Deus em Cristo Jesus na sua vida. Mas não é somente isso não. Se você pegar um livro de Crônicas, capítulo 6, do versículo 18 ao versículo 31, Salomão ele apresenta 7 dificuldades diante de Deus. O templo falou assim: eu estou construindo esse templo. Mas qual é o propósito do templo? Irmãos, era um templo lindo. Um templo fabuloso. Um templo que nenhum depois dele conseguiu alcançar a glória que ele teve. Nem Herodes conseguiu alcançar a magnificência, a beleza, a grandeza, a riqueza, a glória do templo que Salomão construiu. Para vocês terem uma ideia, o templo de Salomão ele era tão maravilhoso, tão extraordinário, tão rico, que só o templo do milênio, substituirá ele em grandeza, beleza e glória. Conforme profetizado em Ageu capítulo 2. A glória da segunda casa será maior que a glória da primeira. Ele está falando da glória do templo, está profetizando a glória do templo. Mas Salomão não fez aquele templo de glória para se exibir, para manifestar, para mostrar como ele é rico, como a nação de Israel era rica, como a nação de Israel era poderosa, como a nação de Israel era formidável, como a nação de Israel dava tudo de bom e melhor para Deus. Ele consagra o templo como lugar de perdão. Coisa linda. E ele então fala: se 2 pessoas entrarem em desavença e virem até aqui o templo, e a pessoa então pedir perdão a ti, para que ela faça justiça a ela, perdoe aquela pessoa. Ele continua: se Israel passar, for vencer, ser derrotado por seu inimigo, porque pecou contra ti, mas aonde ele estiver, se virar para este templo e orar a ti, e se arrepender dos seus pecados,
perdoa a nação de Israel e volta a dar a vitória. Se o teu povo for levado para longe desta terra e abandonado por causa dos seus pecados, e lá no exílio que eles estiverem, olharem para cá e dirigirem o seu rosto para este templo e orar a ti, perdoa o pecado deles. Por isso que Daniel, quando orava na direção de Jerusalém, por causa da oração de Salomão, e ele falava: o perdão de Deus está naquele lugar. Eu oro para aquele lugar, eu clamo a Deus naquele lugar, e Deus me perdoa dos meus pecados. E ele continua: se houver uma seca por causa do pecado do teu povo, e se o teu povo orar neste lugar, perdoa o pecado, devolva então a chuva para que eles possam recolher. Ele vai orando a Deus, e ele fala: se alguém de fora, se não te conhece e vier neste lugar, que aprenda de ti e descubra aqui neste lugar, então tu perdoe o pecado delas. Irmão, Deus é o Deus de perdão. O mundo falou: Senhor, todo sacrifício que for feito aqui aceita. Senhor, todo o dinheiro que for dado aqui tu aceita. Senhor, toda a entrega que for feita aqui tu aceita. Salomão não fez essa oração. Salomão falou: Senhor, se o teu povo se arrepender, perdoa os nossos pecados, que este lugar seja o lugar do encontro do perdão de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Quem é hoje o templo de Deus? Quem é hoje o lugar que nós nos direcionamos e pedimos perdão? Hoje, no tempo do templo de Salomão, temos a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o nosso templo que nós oramos e alcançamos o perdão. Por isso que o judeu, ele vai lá em Jerusalém, ele entra num lugar que só judeu pode entrar, um lugar chamado Muro das Lamentações, e todos eles ficam lá rezando. Sabe o que eles leem? Eles leem aqui crônicas. Senhor, se tiver aqui, perdoa meu pecado, perdoa, perdoa, perdoa e perdoa, porque o perdão de Deus é que me salva, o perdão de Deus que me liberta, o perdão de Deus que me restaura, o perdão de Deus que me cura, o perdão de Deus que me abençoa. Irmãos, não há bênção de Deus se não houver o perdão de Deus. Aleluia! Não há vitória se não houver o perdão de Deus. Glória a Deus! Não há resposta de oração se não houver perdão de Deus. Mas não há perdão de Deus se o meu coração não estiver disposto a perdoar. Aleluia! Querem ser abençoados? Querem ser abençoadas? Comece a exercitar o perdão. Não, eu tenho direito, eu tenho a verdade, eu tenho tudo aqui que é meu, ninguém tasca de mim o meu direito. Vou te ensinar uma coisa na Bíblia. Está esse 1 Coríntios. 2 histórias. A primeira, de um homem que subiu no leito daquela mulher de seu pai. Me lembro uma vez, meu pastor estava, estava pregando, e falou: é um pecado tão terrível que eu nem vou mencionar. E eu, tagarela, sentado de um lado, eu falei: é melhor que Paulo? Eu vi ele um pouco. Você disse assim? Nada não. Não, você disse alguma coisa. No púlpito, microfone na mão. Você disse alguma coisa. É porque o Senhor não quer mencionar o pecado, mas Paulo menciona o pecado. Então o Senhor não pode querer ser melhor que Paulo. Obrigado, Rossi! Irmão, obrigado por pastor. Eu falei: graças a Deus. Oh, Jesus! E ele falou o pecado. No 2ª carta aos Coríntios, Paulo falou quanto aquele irmão, e olha só, presta bem atenção. Presta bem atenção. É doutrina bíblica. Paulo fala: a tal pessoa que vocês estão amparando, eu entrego a Satanás para que o corpo pereça, mas a alma seja salva. Eu entrego a Satanás. Paulo tem 3 pessoas que Paulo entregou a Satanás. Graças a Deus não vivia com Paulo. Nem era mais. Mas 3 pessoas Paulo entrega a Satanás. Aí na 2ª carta aos Coríntios, o cara estava arrependido.
O cara tinha pedido perdão. Aí Paulo, quanto ao irmão, receba de volta. Restitua, restaure. Mas Paulo depois, na primeira carta com Paulo, fala também a mesma coisa. Eles veem que há em vós aí dificuldades, um contra o outro. E vocês vão até o tribunal do homem para poder resolver problemas. E aí em vós vejo que não há em vocês maturidade. Paulo fala isso em Corinto. E vocês expõem a igreja, levando coisas de vocês, não há em vós, sabe? Não há alguém que possa intervir na situação. E aí sabe o que Paulo fala? Se o irmão ofender o outro, e pela paz, pela comunhão, sofre dano. Ah, mas eu fui ofendido! Eu fui ofendida, pastor! Sofre dano. Não, eu não quero falar porque eu fui ofendido. Prefere dividir a igreja? Sofre dano. Prefere rachar a igreja? Sofre dano. Paulo fala isso por aí. Sofre dano. Sofre dano. Para que haja paz em vocês. O que é sofrer dano? Quer ver uma passagem? Jesus entra na casa de Zaqueu. Todo mundo fala que Zaqueu é ladrão. Não é ladrão. Ele prova que ele era um homem honesto. É isso que ele está provando. Na lei de Moisés é o seguinte. Eu peguei o celular da Elisângela. Roubei. Aí ele descobriu, você roubou meu celular. Sim. Na lei de Moisés, eu tenho que dar quantos celulares de volta para a Elisângela? 4. Restitui 4 claramente. Se bater um boi, devolvo quantos bois? 2. Se roubei alguma coisa, 4 vezes. Aí Elisângela falou, olha, ela pode, é bíblico. Eu roubei, descobri, o Rossi descobriu o celular, roubei. Eu quero 4 celulares, 4 iPhone, quero 4. Quero 4 iPhones. Só te perdoo se você me restituir 4 vezes. Deus, não estou falando uma lei do homem, foi Deus que instaurou essa lei. Foi Deus que estabeleceu essa lei. Foi Deus que colocou essa lei. Não foi o homem não, foi Deus. Restitui 4 vezes. Por isso que Zaqueu falou, se eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente. O que Zaqueu está falando? Olha, a minha obrigação de te cobrar é $10. Mas se eu te cobrei $15 erroneamente, eu vou te restituir 20. Então Zaqueu fala, eu quero que vocês me provem que eu cobrei além do que está estipulado pelo sistema do governo. Foi isso que Zaqueu fez, ele era publicano, ele cobrava imposto. E na sua época, alguns homens cobravam imposto além do normal para embolsar, dava 10 para Paloma e 10 para 5 para mim, porque Paloma tinha que receber a situação. Vocês terem uma ideia? Alguns homens, para poder ser cobradores de impostos, eles negociavam com o seu senhor. Negociavam. Houve um sacerdote que o irmão dele matou ele, porque ele negociou com o cara lá. Como está te falando, vou te dar? Ele vai me dar 10. Pois é, se eu ficar no lugar do meu, eu te dou 12. Tá ligado? Tá ligado. Todo mundo aperta a mão, vou lá e bato mão. E ficar no lugar do irmão foi. Isso é história. Isso é história de Israel. Tobias, família de Tobias, que era o chefe do tempo de Jesus, que cuidava da cobrança de tesouro de Roma. E aí, só que Zaqueu não estava no esquema. Zaqueu não estava na situação. E ele fala assim, eu roubei e restituo quadruplicadamente. Zaqueu está falando, eu não sou corrupto. E todo mundo tinha um bocadinho de corrupto, coitado, por causa disso. E aí, então, a Bíblia fala, estabelece o quê? Restituição. Mas sabe o que Paulo fala? Paulo fala em Corinto, sofre o dano. Você tem o direito de você cobrar da pessoa que ela faça isso. Sofre o dano em prol do reino. Eu só te perdoo se você me devolver. Sofre o dano. Eu só te perdoo a ofensa se você me permitir te dar uma outra ofensa. Sofre o dano. Eu só vou te ficar do teu lado se você sofre o dano. Sofra o dano. Sofra o dano. Porque mais importante é a comunhão do que a restituição.
justa na sua vida. O que Deus está ensinando para todos é o seguinte: perdoa, 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 coloca o perdão acima. Já pensou se Deus chega para mim e fala, eu chego para uma pessoa, né? O Robson Pereira é você, né? Teixeira é ele. Os Robsons. Aí chega o Robson, né? E fala o seguinte para mim: pastor, o senhor está errado comigo. O senhor tem que me devolver a situação e 3 vezes, tá bom. Mas eu não vou fazer não. Aí Deus chega para mim e fala: você vai me pagar 3 vezes aquilo que você me deve. Irmão, eu vou ter que reencarnar 3 vezes. E não tem reencarnação na Bíblia. Como é que eu vou fazer? Eu vou ficar devendo 2 vidas para Deus. Mas se eu sofro dano, se eu sofro pelo dano, Deus também fala: eu sofro o dano. Olha, você tem que pagar mais do que você me deve. É 10 mil talentos. Mas eu me contento. Aquele rei perdoou o homem, perdoou a dívida dele, 10 mil talentos. Eu te perdoo. Porque é mais importante a comunhão com você do que a dívida totalmente ser paga. Sofre o dano. Para ser abençoado por Deus. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Não há culto se não houver perdão. Não há adoração se não houver perdão. Não há orações ouvidas por Deus se não houver perdão. Não há bênção de Deus se não houver perdão. Não há visitação do Espírito Santo se não houver perdão. Não há restituição de Deus se não houver perdão. Não há recompensa de Deus se não houver perdão. Se não está havendo perdão, se não está sendo liberado perdão, Deus está suprimindo e tirando todas as suas bênçãos espirituais e financeiras, emocionais e materiais da sua vida. Porque não está havendo perdão. Deus quer que nós nos perdoemos uns aos outros. Deus quer que procuremos uns aos outros e demos a Ele o perdão. Existe um livro chamado Refúgio Secreto. Alguém já falou esse livro? Já? É? Esse Refúgio Secreto é de uma holandesa, que ela escondia judeus dos nazistas lá na Holanda. E um dia essa mulher foi pega, foi levada para o campo de concentração alemão, e lá ela, sua irmã e seu pai sofreram abusos físicos, morais, emocionais, todo mundo sabe. Ela era violentada, a irmã, o pai já idoso faleceu, poucos dias a irmã faleceu. E um dia essa mulher, ela estava numa igreja pregando o evangelho, e eu chorei. Irmãos, eu choro por causa daquele nazista, daquele alemão aceitou Jesus. Graças a Deus, aquele nazista aceitou a Jesus. Você não sabe como é lindo ver uma pessoa que se envolveu em tão tremendo pecado e aceitou Jesus como Salvador. Eu sempre fui adepto das portas abertas do irmão André, sempre pegava as revistas, recebia as revistas, e eu ficava ali chorando com Deus, falando, me alegrando, quando vinha aquela indiana que adorava não sei quantos deuses, aceitou Jesus e falou, eu só sirvo ao Senhor Jesus. Quando eu vi aquele islã, aquela mulher islã, muçulmana, se converteu, eu não adoro mais Alá, eu sirvo a Deus. Desde criança eles foram educados a adorar Alá. Não há nada mais lindo que uma mulher foi criada no centro de Umbanda e ela massificada por uma mulher chamada Dona Araci. A mulher era chata. Eu vou só parar de evangelizar você depois que você se convertesse. E ela então evangelizando, aquela mulher um dia se rendeu ao Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Isso é lindo. Imagina um português, nascido e criado numa igreja rígida, da qual ele pertence, daqui a pouco ele encontra Jesus numa igreja evangélica. Um judeu. Irmãos, isso é coisa linda.
E quando ela desceu do púlpito, essa mulher, cortando, veio então aquele homem bem idoso e falar com ela: você sabe quem eu sou? Eu disse: não sei quem você é. Eu sou o nazista que te prendeu e te violentou, você e sua irmã, e fiz atrocidade com sua família, que seu pai morreu, tudo aquilo que eu fiz com eles. E eu vim te pedir perdão, porque agora sou um novo homem sem ter Jesus como Salvador. E ele estendeu a mão para aquela mulher, para poder ter o perdão dela. Imagina, eu tenho direito de pedir a restituição daquele homem. Eu tenho direito de reivindicar algumas questões com esse homem. Eu tenho de levar aquele homem para a justiça para poder lhe pagar tudo aquilo que ele fez comigo. Eu tenho direito, mas ela pensou: mas eu prego um evangelho de perdão. Eu prego um evangelho de restituição. Eu prego um evangelho de salvação. E aquela mulher não apertou a mão daquele homem, não. Ela abraçou aquele homem, os dois choraram juntos e se reconciliaram naquele dia, porque houve o perdão de Deus. Um perdão que alcançou aquela mulher, alcançou aquele homem, e houve um perdão de Deus, uma restauração naquelas duas vidas. Aleluia. O que fizeram com você? Que é tão pesado que você não pode perdoar. O que você fez que você acha tão leve que não pode pedir perdão? Não há, vivemos de pé em nome de Jesus, não há agravo. Se você pesar o seu agravo que você fez com Deus, o que você fez, qualquer coisa que você fez com o seu próximo, é sem dinheiro. Porque seu agravo é 10.000 denários. Se aquele que te perdoou, devendo 10.000 denários, te diz agora: perdoa os 100 dinheiros que você deve para o seu irmão. Deus quer te abençoar. Glória a Deus. Deus quer viver na sua vida. Aleluia. Deus quer penetrar na sua vida íntima, pessoal, em oração. Deus quer te responder. Deus quer te restituir. Deus quer te restaurar. Deus quer te avivar. Deus quer te fazer uma pessoa bênção. Irmão, se você não sabe perdoar, você não pode ser uma bênção no local que você está. Você não é bênção na sua casa. Você não é bênção nos seus amigos. Você não é bênção na igreja. Eu quero ser bênção na igreja. Aleluia. Eu quero ser uma bênção na presença de Deus. E eu, toda vez que vi que errei, se alguém cobrar de mim qualquer erro, eu vou te perdoar. E se você falar: mas pastor, precisamos restituir, eu vou fazer de tudo para te restituir. Ainda bem que eu vou ver celular de ninguém, mas eu vou fazer de tudo para restituir. Perdão. Perdão. Que esta palavra saia hoje na sua vida, entre a sua vida, que você saia daqui hoje pronto, disposto a não perdoar hoje, mas a perdoar sempre. Aleluia. E se a pessoa que a pessoa fez a ofensa a você, não está entendendo, vá dela: meu querido, você fez isso comigo, vamos nos reconciliar. Vamos nos reconciliar. Vamos ter uma comunhão. E dê à pessoa o perdão. Amém. Busque, provoque no outro o desejo de perdoar você. Aleluia. Gere no outro a vontade de perdoar você. Glória a Deus. Não fica às vezes esperando, não fica aqui, a pessoa fez comigo, esperar aqui se arrepender. Duas pessoas na Bíblia morreram perdoando quem fazia alguma coisa com eles. Mas por que eles perdoaram? Porque eles não estariam mais ali para dar o perdão. A primeira foi Jesus na cruz do Calvário: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estevão. Porque Jesus vai morrer, eu vou morrer. Eu não vou conseguir, eles vão se arrepender. Eu não vou estar aqui para dar a eles o perdão. Então, todo mundo se arrepender do que fez comigo, eu já estou liberando o meu perdão. A segunda foi Estevão. Ele primeiro falou: Senhor, perdoa os seus pecados. Por quê? Porque Estevão estava morrendo. E aqueles homens iam se converter.
Ainda bem que Estevão disse aquilo, presbíteros, porque uma das pessoas que matou Estevão era Paulo. Você entendeu o que quer dizer? Paulo estava lá. Mas Estevão falou, eu perdoo. Paulo, quando se converteu, se arrependeu, porque Paulo fala em Timóteo, porque ele veio salvar os pecadores, e eu sou o mais indigno de todos, porque persegui a igreja. Aquilo matava Paulo, aquilo corroía Paulo, aquilo apertava Paulo, Vani. Paulo ficava atormentado, porque eu persegui a igreja. E Paulo fala, eu sou o pior pecador. Mas eu, quando leio aquele texto, falo, Paulo, você não é o pior pecador. O pior pecador que Deus perdoou fui eu, porque eu sou indigno diante de Deus. Mas Deus me aceitou meu perdão. Um dia eu me ajoelhei aos pés de Cristo e falei, perdoa meu pecado. E Deus então me perdoou. E Deus então falou, a partir de agora você é escravo do perdão. E todo mundo que errar não perdoará na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Pai Celestial, perdoa nossos pecados. E queremos, Senhor, nos perdoar, cada um aqui, Senhor. Começa a liberar o perdão no seu coração. Invada a pessoa. Invada a pessoa e reconcilie com ela. Pai Celestial, te adoramos. Oh Deus, aleluia. Porque teu perdão nos salva, me cura, me liberta. Oh, teu perdão me abençoa, me restitui. E eu quero viver, Senhor, a bênção do perdão em nome de Jesus. Aleluia. Que você tenha uma semana abençoada na presença de Deus. Aleluia. Que o Senhor te abençoe poderosamente nesse dia dessa semana. Que a graça do Senhor Jesus abunde na sua vida de maneira poderosa. Aleluia. Que a presença do Espírito Santo inunde a sua vida. E quando você estiver na sua casa em momento de oração, louvor, em aquele momento de comunhão com Deus, o Espírito Santo visite você de maneira tão poderosa que você venha falar línguas estranhas. Oh, eu quero te pedir que você peça a Deus, eu me dá a palavra profética que vai entregar na minha igreja. Eu quero ser voz de profeta na minha igreja. Eu quero ser voz profética na minha igreja, mas eu preciso ser uma pessoa que sabe perdoar. Porque só é voz profética quem tem voz de perdão, quem tem voz de perdoar. E eu quero ser voz profética na minha igreja. Eu quero que minha igreja cresça, seja abençoada, próspera. Que a minha igreja seja uma bênção tremendamente. E sendo transformado para frente. Que a graça superabundante de Cristo Jesus, o amor eterno de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo que ama e aguarda a vida do Senhor Jesus. E a igreja diz: Amém.